Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um bate-papo aqui entre a gente. E o nosso bate-papo hoje vai estar um pouquinho diferente. E a gente vai começar essa live hoje falando sobre de quem é a culpa. De quem é a culpa? Quando eu pergunto isso para vocês, quando eu faço essa demanda, o que vem na sua cabeça? De quem é a culpa? Conta pra mim. Boa noite, amores. Sejam todos bem-vindos. Conta pra mim de quem é a culpa. Quando eu falo isso pra vocês, o que vem na cabeça de vocês? Essa culpa é de quem? Ela vem da onde? O que tá certo sobre tudo isso que a gente ainda não acessou? Esse é o nosso bate-papo de hoje. E eu quero aproveitar e quero falar com vocês um pouquinho sobre o meu sumiço aqui, né? Eu fiquei sumidinha algum tempo, algumas horas, alguns dias, alguns eventos aqui das redes sociais. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, né? Mas eu fiz uma cirurgia, sim, passei por uma cirurgia e fui operada, né? Então tive que ficar no deserto algum tempo para me entender, para entender o que estava acontecendo, para recuperar, para tudo isso. E como eu digo sempre com vocês, que tudo é aprendizado. Tudo a gente tem um porquê, né? De estar aprendendo, porque a gente está passando e tudo é criação nossa. Então, como que eu fui criar uma pedrinha de 15 milímetros nesse corpício aqui? E como? Das minhas escolhas já anteriores, né? Então, para vocês terem ideia que sim, algumas escolhas, né, da versão antiga da Renata ainda está fazendo que a Renata, da versão atual, sim, ainda colha, né, o que ela plantou lá atrás. Só que em toda situação que aparece pra gente, em toda situação que a gente se encontra, a gente também para perceber que tudo tem um ganho secundário. E eu fiquei muito nessa questão, principalmente hoje. Eu fiquei, qual é o ganho secundário que eu tô tendo aqui? O que me traz essa situação, né? Porque, querendo ou não, você desacelera. Querendo ou não, você para olhar o seu processo, você para olhar o que tá acontecendo. Então eu tive muito pensativa, eu até fiz alguns posts aqui trazendo para vocês, né, sobre todos os meus sentimentos que estavam ali à tona durante esse processo da operação. E o que eu queria compartilhar com vocês é que de quem é a culpa? A gente sempre vai pro culpado, a gente vai sempre em busca do culpado, né? Essa nossa necessidade de estar sempre tendo resposta para tudo, para todos os nossos porquês, faz com que a gente também se perca do essencial, do que é genuíno, né? E do que é primordial. E que muitas vezes, sim, te deixa em um ponto onde você não sabe, né? De verdade, você não sabe ali se você tá olhando do ponto de vista certo ou não. Se tem ponto de vista certo ou não. E nessa reflexão toda, hoje, principalmente, eu trocando no grupo dos mentorados, como a gente sempre busca um culpado, como a gente sempre tem algo para dizer ou alguém para apontar. E na reflexão de hoje eu tô dirigindo um carro e um pneu fura.
Quem foi o culpado disso? Do pneu furar? Eu? Sim, porque furou na minha mão. Meu marido poderia estar dirigindo o carro e o pneu ter furado com ele. Meu filho poderia estar dirigindo o carro e o pneu ter furado com ele, mas não, furou na minha mão. Então eu criei isso. E aí a gente parte meio que desses pontos de vista de analisar todas as situações que chegam até a gente, ou seja, de todas as situações que a gente cria. E aí começa a ficar uma coisa muito analítica, né? E eu trouxe um pouco dessa consciência. E se nem tudo tivesse que ter um porquê? E se nem tudo tivesse que ter o controle? E se nem tudo tivesse que ter uma resposta razonável, né? Porque a gente fica buscando que as coisas sejam racionais, né? Que tenham lógicas, e nem sempre tem. E tá tudo bem. E por outro lado, o que me faz pensar também, sobretudo nessa época que a gente está vivendo agora, a gente tá um ano muito desafiador, né? Esse 2026 ele tá com tudo. Então, nós estamos com muitas questões emocionais vindo à tona, com muitas questões psicológicas, com muitas questões financeiras, com muitas questões climáticas, né? Geopolíticas. Então, é impossível você se colocar em uma carapaça aonde aquilo tudo não te atinja, não te envolva, como também é impossível você ficar em cima do muro. Porque se você fica em cima do muro, você não está acreditando nem em você, você não está acreditando nem naquilo que você é capaz. E você, em cima do muro, você está na espera, você está na expectativa. Você está na espera de ser salva por alguém. Você está na expectativa que alguém faça algo por você. E isso tudo acaba te paralisando de criar, de ser a fonte criadora que você é. Então, esses dias em que eu estive um pouco off, e que eu estive assim, pensativa, me acolhendo, pensando de quem é a culpa, porque eu tô criando tudo isso, qual é o ganho secundário que eu tenho aqui, porque acaba que é uma engrenagem, sabe? E os pensamentos vão e vêm, é inevitável. Mas o que eu queria trazer para vocês é que, independente da situação que você esteja vivendo hoje, independente da situação que você esteja vivendo agora, faça o seu melhor. Seja você. Faça aquilo que te acalente o coração, que te aqueça o coração. Sem espera de holofotes, sem espera de aplausos, sem espera de críticas positivas ou negativas. Faça a sua melhor versão. Faça a sua melhor escolha para aquele momento. Sim, muitas vezes a gente vai colher as nossas escolhas lá atrás, a gente ainda vai colher agora, né? O que a gente escolheu lá atrás. Como esse caso que eu contei para vocês da pedra nos meus rins. E mesmo colhendo tudo isso, qual é o presente que tem para você? Então eu fiquei perguntando também qual é o presente que tem para mim. E para mim veio claro que a gente tá tão no automático, tá tudo tão acelerado, o processo tá tão desvinculado da sua origem, que a gente não tá tendo tempo, paciência, discernimento para acessar as informações. E como as pessoas estão escolhendo o caminho mais fácil. E muitas vezes o caminho do ódio, muitas vezes o caminho
de apontar o dedo, o caminho do julgamento. São coisas que estão acontecendo agora, né, nesse início de ano, nesse início de mês, nesse fim de mês, perdão, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e mesmo assim as pessoas não se dão conta que o processo está acelerado. Então a gente não tem tempo mais de ficar brincando de despertar. A gente não tem tempo mais de ficar pagando para ver quem tá certo e quem tá errado. E isso serve para todas as áreas da sua vida, inclusive dentro da sua casa. E foi legal tudo isso que aconteceu comigo, porque me fez ter visão, né, de alguns pontos da minha vida que eu não estava olhando para ela. E de algumas questões e que muitas vezes a gente se coloca em um pedestal que a gente acha que aquilo não atinge a gente, ou que você acha que aquilo não é para você. E a vida vem e te ensina o contrário. Ela vem e te mostra que sim, você pode estar até em um pedestal, porém, você não é inatingível, você não é inabalável. Sim, o ambiente em que você está, as frequências em que você se identifica, sim, elas reverberam com mais força no seu campo. Mas tudo o que acontece é para que você veja a vida de 360 graus. Percebem? E nem tudo é culpa de alguém. Muitas vezes não é culpa sua. Então essa live de hoje eu queria trazer esse ponto para vocês. Que sim, a gente fala muito de consciência, a gente fala muito de presença, de autorresponsabilidade. Só que nem tudo que acontece tem um culpado desenhado. Nem tudo. E tá tudo bem. Eu me coloquei em um lugar onde eu fiquei, por que eu tô criando, né? Por que eu criei essa cirurgia? Por que eu criei essa pedra, né? Essa pedra, ela não tá mais no meu campo, né? E tem tudo a ver, porque quando você trabalha com energia também, quando você tá liberando tudo isso, quando você faz a liberação de pactos, votos, promessas e tudo que vem junto, você tá liberando tudo isso. Então, realmente, essa pedra que estava no meu corpo, ela já não fazia parte de mim. Porém, nessa realidade, foi necessário o uso da cirurgia para que ela seja retirada. Para que a energia seja trocada. Para que seja tudo ali, ó, limpo, lavado, reestruturado. Para que eu olhasse para tudo isso. E eu, como terapeuta energética para más, fiquei muito na culpa. Cara, mas eu falo tanto isso com as pessoas, né? Por que tá acontecendo comigo? O que eu tô segurando? Tá, mas e por quê? E por quê? E aí você fica naquela paranoia de tem que ter uma resposta, de tem que ter uma justificativa e de que passou alguma coisa que você não viu. E aí você começa a fazer troca com amigas, né? Terapeutas também. O que você tem para me dizer? Qual que é o presente aqui? E aí outras pessoas
trocam, né? Falam, nossa, Rê, que leveza que você trata tudo isso que aconteceu, né? E realmente, gente, eu tratei com leveza. Tratei com leveza porque eu percebi que foi um presente e eu sei que tudo eu crio. Então, se tudo sou eu quem cria, qual é o presente que tá aqui, que criou e tudo isso? E você para um pouquinho também de olhar pro seu umbigo. Porque a gente fica olhando pra nossa casinha linda, bela e maravilhosa. Não que eu falo que eu não tenho teto de vidro, porque todo mundo tem teto de vidro, né? Não é esse o ponto aqui. Mas é um momento que a gente tem que sair de cima do muro. Que você tem que olhar o que está acontecendo no mundo, sim. E tem que estar perguntando como que eu posso contribuir para que esse mundo ele avance, para que as pessoas possam estar em movimento, para que eu esteja alinhada com o meu propósito. É questão sim de escolha. É questão sim de tomar partido. É questão. E o que se requer para que eu tome partido das minhas decisões, para que eu tome partido do que me cerca e que eu esteja pendente do que está acontecendo ao meu redor. Por exemplo, no Brasil aconteceu uma manifestação muito grande, né, em movimento em prol da política. Nos Estados Unidos agora tá uma frente fria enorme, que tem vários lugares que estão sem energia, que você vai nos supermercados que já não tem alimentos, né? Na Rússia nevou metros e metros de neves, né? Na Índia, o que está acontecendo lá tá quase virando já, né, uma pandemia, com a história do vírus que tá matando, também tá contaminando todo mundo. Então, é você estar presente. Só que eu não tô falando para vocês entrar nessa onda, entrar na loucura de estar prestando atenção em tudo que tá acontecendo no mundo e entrar na frequência de entrar em desespero. Não. Estou falando para vocês estarem presentes e não estarem em cima do muro. Estarem presentes e estarem pondo em prática o partido de vocês. O que condiz com a minha essência? O que é correto com os meus pontos de vista, com os meus princípios, com os meus valores? E as pessoas, elas estão ignorando isso. Elas estão simplesmente olhando o próprio umbigo delas. Elas estão esquecendo o valor da palavra humanidade. Ninguém aqui está sendo humano. Está sendo uma atrocidade atrás de outra atrocidade e as pessoas não estão acordando. Então, quando que a gente acorda? Quando toca a nossa porta? Quando toca uma pessoa que você conhece? Quando toca um parente? Não. A gente não precisa esperar que esse movimento aconteça para que a gente desperte. E mais uma vez eu volto a falar, quando você sabe quem você é, você não fica esperando aplausos. Você não fica esperando que ninguém venha te dar tapinha nas costas. Você é você e pronto. Você tá pouco se ligando se as pessoas estão de acordo com você ou não. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você sabe os seus valores, os seus princípios. E você tá fazendo o movimento para que isso aconteça, para que o seu processo se realize, para que o seu plano ideal ele seja atingido. Só que as pessoas, elas estão tão alienadas
em olhar para o próprio umbigo que elas esquecem do que realmente é importante para elas, para a vida delas. E aí começa a entrar em paranoia, porque a gente tem muita informação, então a gente tem que ter um pouco de filtro. Tem que ter um pouco de filtro para você saber até o que é leve para você e o que não é. O que é contribuição e o que não é. Hoje eu falei uma frase no grupo que a gente usa muito em Access, que é o que tá certo sobre tudo isso que eu não estou acessando o meu riso aqui, né? O que tá certo sobre tudo isso que eu não tô rindo aqui. Por isso que as pessoas estão perdendo a alegria, a vontade de fazer, o tesão na vida. Tá perdendo. E eu falo para vocês por mim, que nesses dias de reflexão, eu também falei, ai, o que tá acontecendo? Eu também não queria estar no telefone. Eu fui pegar meu telefone, ontem tinha mais de 800 mensagens. Eu não li todas as mensagens, porque eu não tinha saco de ler. E quando você tá com dor, quando você tá presente com tudo que tá acontecendo no mundo, a última coisa que você tem vontade é estar respondendo mensagem no WhatsApp. E tá tudo bem. Eu tô respondendo aos poucos, eu tô fazendo aos poucos. Porque mesmo que eu tô me recuperando, minha vida tá acontecendo, né? Então tem que resolver ainda um monte de coisa que tá pendente. E que eu tive que reprogramar, porque eu fiquei esses dias aí no hospital, né? Mas o que eu quero trazer pra vocês hoje? É isso, amores. De quem é a culpa? Se a gente for ficar olhando quem é o culpado, isso não tem fim. E aí foi o exemplo que eu dei pra vocês. Se o pneu fura, de quem é a culpa? Eu que tava dirigindo o carro? Se o equipamento queima, de quem é a culpa? A energia acaba, de quem é a culpa? Percebe? A gente tá o tempo todo procurando uma válvula de escape. E a questão é que muitas vezes essa válvula de escape que você tá procurando, ela é uma válvula para você, para os seus pontos de vista, para o seu julgamento e para sua falta de paciência de resolver, de encarar aquilo naquela hora. Somente. Porque se alguém vem e te traz alguma coisa já programado, dito, falado, olha, o que aconteceu por isso, por aquilo, você não vai nem fazer questão de saber se é verdade, se não é, de aprofundar ali. Você vai pegar um negócio mastigado. E é o que está acontecendo muito com as pessoas. Então não espere que uma coisa desagradável aconteça para que você esteja presente com você e alinhada com o seu propósito. Tampouco compre todos os pontos de vista dessa realidade. Tá, eu comentei com vocês com tudo isso que está acontecendo aqui no planeta, que são os casos agora, né, atuais, mas que eu também não tenho que estar entrando nessa energia de desespero. Eu também não tenho que estar entrando nessa energia de eu tenho que fazer qualquer coisa. Entendem? Então, assim, o que é leve para mim? O que eu tenho para resolver isso agora? Qual que é a disposição que eu tenho para resolver esse assunto, esse BO? Como que eu vou resolver ele? É simples assim. Você tem que realmente fazer uma triagem nas suas escolhas, uma triagem do que você escolhe resolver com prioridade.
E tem situações, sim, que infelizmente tem situações que requer que você tenha mais coragem do que as outras. E tem situações que você tem que soltar certas coisas que a gente estava ali preso, agarrado. Sabe? Aquela síndrome do alecrim dourado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tem muita gente com a síndrome do alecrim dourado. Muita. E é engraçado porque quando a gente tá nesse processo em que a gente percebe isso, você volta muitas vezes, né? Nesse ponto, você fala, caramba, quanto tempo eu fiquei, né, me achando o alecrim dourado. E não é diferente agora, amores. É só você estar presente. Mas existem coisas que nós devemos nos posicionar. E isso começa dentro de casa. E isso começa com as escolhas para nós. Isso começa com as escolhas com coragem. Porque o universo, ele tá à nossa disposição. E ele não tem julgamento. Quem tem julgamento é você, sou eu. É a gente que vive se julgando, é a gente que vive querendo colocar cota, sabe? Querendo medir. A única coisa que o universo faz pra gente, que o nosso campo eletromagnético tem, é te colocar à disposição. As infinitas possibilidades. Só que muitas vezes a gente não tá disposto a acessar. Muitas vezes a gente vê algo que não, isso não é real pro meu caminho, isso não é real pra mim agora, tá? Isso pode não ser real pra sua atualidade, mas como que você quer ter um plano perfeito, um plano ideal, um plano extraordinário, se nem você acredita no que você quer fazer? Outro dia eu encontrei com uma pessoa que ela tava assim, eu queria montar isso. Tá bom. Aí a gente começou a conversar. E eu, tá, mas e aí, você vai fazer isso? No meio da conversa, ela me deu várias desculpas porque ela não fez o negócio ainda. E aí eu olhei pra ela e falei, deixa eu te falar. Você não quer montar nada. Nem você tá acreditando no que você tá me falando. Porque todas as desculpas que você dá porque você ainda não montou algo, eu estou te trazendo 2 ou 3 soluções e você me traz mais problemas. Então, não adianta você ficar contando historinha para você mesmo. Por isso que requer que você tome partido. Por isso que se requer que você sim esteja de acordo com os teus princípios e valores. E que você esteja focado a sua energia com aquilo que é latente para você. Não com aquilo que o outro diz e que o outro traz. Mas você tem que sim estar presente no aqui e agora. E o que está acontecendo muitas vezes é que a gente não está presente. É que a gente não está na escolha. E a gente só está dando desculpa e mais desculpa. E o que está certo sobre tudo isso? Então eu queria trazer essa reflexão para vocês. Qual foi aquela história que você já vivenciou, que hoje você dá risada, mas que lá atrás, quando você vivenciou aquela história, não era nada engraçado? E por que essa história que você está vivenciando hoje, você não está rindo dela?
Por que você tá preso? Que é uma coisa difícil demais, que é uma coisa dolorosa, que é uma coisa... né? Percebem? Essa questão eu quero trazer para vocês. Independente da situação que você esteja vivenciando, acredite em você. Traga um pouco de leveza, um pouco de alegria para sua vida, para suas escolhas. Todo mundo está enfrentando desafios. Tem pessoas que estão enfrentando mais desafios que outros? Claro que tem, gente. É lógico. Como você também já passou por um desafio muito grande que outras pessoas, para elas, isso era leve. Todo mundo tem sua fase, né? Todo mundo tem. Mas a questão é: qual a dosagem de coragem que você está levando na tua mala? Qual a dosagem de alegria que você está carregando com as suas escolhas? Qual é a dosagem de tesão à vida que você está levantando todos os dias e agradecendo por ele? Essa semana eu recebi uma notícia muito ruim. Essa semana eu recebi a notícia de que uma amiga querida partiu. Ela nos deixou nova, deixou filhos, deixou neto. E no mesmo dia fiquei sabendo de um marido de uma amiga querida também, que também partiu. Tinha acabado pouco tempo de ir para o Brasil, né? Ele tinha pegado a aposentadoria aqui, foi para o Brasil, tava pescando nas férias e tudo, teve um problema, sentiu mal com o coração e foi fazer uma cirurgia e não resistiu. Então, assim, exemplos como este, nós temos muitos. Por que que a gente ainda insiste em esperar que algo assim dramático, doloroso, venha até nós para que a gente tome uma atitude? Para que a gente tome uma ação? Para que a gente tenha certeza que tenha um culpado e um inocente? Para que a gente continue apontando o dedo? Percebem? Esse é meu recado para vocês hoje. O que está faltando para que você traga alegria para sua vida? Para que você possa estar brincando, se divertindo com as suas escolhas? Nós estamos aqui de passagem. E se o seu único objetivo em planeta Terra fosse se divertir, você tá se divertindo? Você tá gozando da vida? Você tá usufruindo? Você tá sendo feliz nas suas menores escolhas? Nas suas escolhas grandiosas? Conta pra mim. A partir de quê? Qual é a medida que você está usando para suas escolhas? Você está medindo nesse êxtase da vida? Ou você está usando a medida do outro? A medida da dor? A medida da sua antiga versão?
à medida dessa realidade catastrófica. Porque se a gente parar para ver tudo, tá tudo muito meio que catastrófico. As pessoas estão surtando, tá todo mundo doido, todo mundo impaciente, todo mundo destilando ódio. Isso é o que estão mostrando pra gente. Mas e você? Você também tá nessa vibe? Você também tá nesse movimento? Porque eu tenho certeza que assim como eu tô aqui de coração aberto para vocês, fazendo essa troca com vocês, existem milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que estão na mesma vibração. E que estão, cada um do seu jeito, sendo contribuição para esse planeta. Tentando trazer leveza, vivência, prazer para sua vida, para suas escolhas, pro próximo, pro outro, pro todo. Afinal, somos um. Só que sim, existem alguns posicionamentos que nós temos que ter. Existem algumas escolhas que sim, nós temos que sair do muro. Então, amores, nós ainda estamos em janeiro, finalzinho de janeiro. Última etapa aí para janeiro acabar. O que se requer para que você comece a fazer escolhas grandiosas, com coragem, discernimento e, claro, sendo você. E se você veio para esse mundo simplesmente para ser você e vivenciar esse mundo, esse cenário que a gente vive? Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Eu tenho que ir, não consigo ficar mais sentadinha aqui com vocês. Semana que vem eu já tô zero bala de novo, já volto aos atendimentos e já vamos estar aqui a 100% novamente, tá bom? Beijo grande para vocês que me acompanharam, para vocês que estão assistindo no gravado e até mais. Vamos trazer um pouco de riso para a vida, de felicidade? Vamos? Então bora lá!